Olá, vamos para mais um episódio do Visão RS, o quarto dessa nossa primeira temporada. E eu vou conversar com o Leonardo Alves, que é CEO da LR Energia em Canoas, mas que atende todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Então, a gente teve a oportunidade de estar presente aqui e mostrar um pouco como nossa empresa está atuando e ajudando o nosso estado, e também serve de exemplo para a gente orientar alguns clientes nossos como proceder, né, nesse momento delicado aí que estamos passando. Pois é, a gente teve uma situação aí, mais de 30 dias, de inúmeros problemas, né? Que é as águas, enchentes, inundações e aí a falta de energia. Como tu, cidadão, viveu isso tudo e como é que a LR Energia entendeu o que estava acontecendo nesse momento? Primeiro momento aí a gente começou o caos aí mesmo, foi no sábado aí que começou a entender as nossas cidades metropolitanas aí serem afetadas, e a falta de energia realmente é um grande problema para a nossa região. A gente fala para a pessoa residencial, comercial, industrial. Então, por ser a maioria dos nossos sistemas eles serem conectados à rede elétrica, então automaticamente esse cliente também ele já tem ineficiência de energia. Mas aí vem um outro sistema aí que a gente está trabalhando aí há mais de 4 anos, é o sistema bateria, que é armazenamento de energia. Então, alguns dos nossos clientes realmente tinham o sistema com armazenamento. Ou seja, tinha energia elétrica Tinha naquele momento. energia elétrica para suas cargas essenciais. Tá? Certo. Então, esses clientes aí não sofreram tanto, apesar que o sistema tem uma autonomia X, se você utilizar aquela autonomia fica sem energia também, mas eles sobressaíram dos consumidores comuns aí que são realmente cativos da rede da concessionária. Infelizmente, faltou energia, automaticamente esse cliente também vai faltar a energia em sua residência. Eu fico pensando, né, Leonardo, o tamanho prejuízo que as pessoas tiveram no âmbito normal, né? Porque as cheias, elas não escolhem classe social, elas escolhem localizações, certo? Exato. Claro, a gente entende que as áreas ribeirinhas são as mais atingidas naquele primeiro momento, aquele primeiro impacto, mas nós temos inúmeras pessoas atingidas. Por exemplo, Canoas, que é a cidade que vocês estão instalados, pelo menos a base está lá, nós tivemos praticamente 45%, 50% da cidade totalmente atingida. Muitas dessas pessoas tinham energia solar nas suas casas, nos seus estabelecimentos. E a pergunta é, existe reaproveitamento ou não? Tem que descartar o material. Bom, Arthur, como tu falou, a Canoas, se você já deve conhecer muito bem a cidade, teve regiões ali que jamais você diria que a água chegaria a 5 metros de altura. Então, o prejuízo foi imensurável. Então, vamos falar do sistema solar. Falando em inversor, que é o equipamento que fica na parede, ele tem uma possibilidade de reaproveitamento. Então, o que a gente faz? A gente tem uma equipe especializada que vai, recolhe o inversor na casa do cliente, leva para o laboratório faz análise se não tem algum componente que foi danificado e faz a troca. Chegando na empresa, a gente detectando que o equipamento realmente não tem um reaproveitamento ou uma solução de reparo, aí sim a gente oferta para o cliente realmente a compra de um novo equipamento. Mas a parte das placas, se não ficaram submersas, a gente reutiliza normalmente o sistema sem problema algum. Se ficou submerso, não tem o que fazer. O fabricante hoje orienta. Se as placas ficaram submersas, elas têm que ser trocadas, substituídas, tá? Porque ela pode ter que são micros conexões entre silício e silício. Tá. Então, se alguma dessas estiver encharcada e conforme o tempo ela começar a funcionar novamente, corre risco de fogo e incendiar aí praticamente a casa do cliente. Daí vai perder ainda mais, né? Ainda vai perder ainda mais. Então, pois é. E existe seguro para isso? Existe seguro. A gente vende aí seguro. O primeiro ano, quando o cliente instala conosco, a gente dá um ano de seguro. E os próximos fica a responsabilidade do cliente renovar ou não com a seguradora. Tá, e como é que funciona esse seguro, Leonardo? O seguro a parte do seguro conversando com as seguradoras entendendo um pouco mais, porque é uma novidade. A gente não está falando de um vendaval que arrancou a placa, a gente não está falando de um detrito que voou do vizinho e danificou a placa. A gente está falando de uma enchente que não tem precedentes, né? E ela danificou o sistema. Tá? Então, isso já tem bancos que só estão financiando só o inversor, que custa ali de 2 mil a 20 mil. O inversor seria que faz o coração do sistema. O inversor, o que é? Ele pega e transforma a corrente contínua que gera em cima do telhado e transforma em corrente alternada, que é a energia que a gente consome nas tomadas de nossa residência. Tá? Então, a parte principal do sistema é o inversor. Depois, o inversor é as placas que fazem a geração de energia. Então, o banco estaria financiando só uma parte, justamente só por não ter seguro. Por não ter seguro, para ajudar
a pessoa que está sendo afetada. Porque vai lá, tu chega com uma conta de 10 mil para uma pessoa que perdeu tudo dentro de casa, é difícil. Então o banco ele está pegando lá e fazendo 60 vezes. Então, para otimizar ali, porque esse cliente normalmente ele já tem uma parcela de financiamento, a conta de energia e mais um prejuízo do sistema. E mais o prejuízo que gerou em sua residência aí, que às vezes foi 90% de perda. Então começa a somar tudo isso, tu vai ter que começar a escolher o que você vai pagar, o que você vai reformar. Então o sistema ele é um critério porque ele gera duas receitas. Né? Ele pode gerar dois prejuízos, duas receitas. Se você não estiver funcionando, você vai ter o prejuízo de pagar a conta de energia e pagar o financiamento. Se você estiver funcionando, você vai pagar unicamente somente financiamento. E se você, daqui a pouco, a gente fala em financiamento, né? Porque eu sei que hoje, tanto a LR quanto outras empresas têm os próprios financiamentos, o banco financia isso. Mas também tem a questão do cara ter pago, guardado dinheiro, ter pago à vista, aí tem um prejuízo maior ainda, porque não vai ter mais aquele bem. Sim, realmente. Então, esse cara que foi lá e pagou, esse cliente, esse consumidor que pagou à vista, vamos colocar aí comprou faz 1 ano e meio. Sim. Ele não conseguiu ainda retornar o investimento dele. Pois é. Mas aí tem essa possibilidade aí, porque a gente não está falando de 100% de descartar o produto. A gente está falando de uma fração aí de 20%, que é um inversor do sistema. Ele vai lá, adquire um novo e continua gerando. Sabe que eu ouvi muito na pandemia, não, perdão, durante essa cheia, que as pessoas estavam nos seus telhados e tinham as placas. Tinha algum risco? Como é que funciona isso? Isso é legal falar, né, Leonardo? Para que também todo mundo nos entenda. Porque eu vejo hoje as placas dessa energia solar como o melhor sistema de economia. Sim. E também aproveitando o meio ambiente. Né? Nós estamos, digamos assim, estamos sendo ecologicamente corretos. Tá? Mas aí veio essa questão, eu fiquei um pouco preocupado com isso. Como é que funciona? Porque você coloca o sistema solar em cima da residência, ele composto por placas e automaticamente a primeira luz do dia ela gera uma tensão e uma corrente. Tá? Então, vamos lá. Dá um susto, choque ali. Tem energia, apesar que a rede da concessionária está desligada, ele está gerando uma energia de corrente contínua. Tá? Então, a gente fala que é uma tensão ali, em épocas como um dia de hoje, ele pode chegar a 700 volts. Nossa, então, assim, bastante, né? É bastante. Então, a gente tomou o cuidado de alertar o cliente, principalmente quem estava fazendo o processo de salvamentos, para não se aproximar perto de residências que tinham placas em cima do seu telhado, justamente por causa disso. Daqui a pouco não tinha um aterramento eficiente. Daqui a pouco tem toda uma questão, né, de saber como foi feito, né? Como foi feito, e mesmo assim o aterramento tá submerso, a gente pega uma calha de escoamento de água, é um grande condutor de energia. Então, daqui a pouco o cara está fazendo um salvamento lá, precisou acessar pelo telhado, não tem o conhecimento, e não deve ter também. Não deve ter também, não é obrigação Não é obrigação ter, e tu tá ali para salvar vidas e tu não pensa muito o que se fazer. Só quer salvar, né? Só quer salvar. Então a gente orientou que pessoas, civis, enfim, que estavam fazendo salvamentos, tenham um cuidado redobrado onde tivesse energia solar instalada em cima dos seus telhados para fazer salvamentos, tá? Para não correr o risco de dar uma descarga elétrica ali e acabar tendo grandes transtornos. Entendi. E sobre essa questão das instalações, né? Eu acho que agora, nesse próximo passo assim, de reconstrução, porque a gente tem que entender que são processos, né? Eu vivi isso em 2023, né, com a minha família e tudo mais, então eu entendi o passo a passo de como funciona. Primeiro, tu sai, tu foge. Depois, tu acompanha a destruição, que ela pode demorar um dia, um mês, como foi agora, ou horas. E depois, tu começa a entender o tamanho do prejuízo. Aí tu vai para a limpeza, tu entende mais prejuízo ainda, e aí tu começa a reconstruir. O que é a reconstrução? É ver o que realmente sobrou, ver o que tu vai comprar de primeira necessidade e ver que tu vai organizar a tua vida. Numa casa que tem energia solar, Leonardo, tu precisa entender os pontos. Qual é o primeiro ponto? Olha, minha casa foi atingida. Eu vou chamar a equipe da LR lá. O que o cara da LR vai fazer na minha casa? Ele vai lá no aterramento, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar a rede, ele vai me liberar para ter atendimento a uma concessionária nesse primeiro momento? Como é que funciona? O primeiro passo que a gente orienta, baixou a água, o cliente mesmo vai lá no sistema e desliga todas as disjuntoras. A casa dele? Na casa onde tem o sistema solar lá, o inversor, o quadrinho de disjuntor, ele vai lá e desliga tudo esse sistema. Para não correr o risco de ele ligar a energia da rede da concessionária e a tensão ir até o inversor e acionar. Porque se acionar o inversor molhado, ele vai... Queimou. Perdeu até isso também. Perdeu a possibilidade de ter um reparo. Tá? Então, se automaticamente ele não fazer esse processo que a gente coloca, desliga o sistema, desliga os disjuntores, desliga a tensão CA do sistema, aí depois você liga a energia da sua residência. Se você não fizer esse processo, 99% de chance que você perdeu o equipamento.
Perdeu o equipamento em si, é o inversor da... Sim, deixa eu te fazer uma pergunta, mas se pegou água no inversor, tem chance de recuperar? Tem chance de recuperar. O que a gente faz? A gente leva para o laboratório, abre o inversor, pega álcool 90%, faz limpeza da placa, faz secagem, então deixa ali praticamente... Todo um processo, deixa 2, 3 dias fazendo secagem, e a gente faz um teste lá na empresa mesmo, com o sistema nosso, para ver se está eficiente, funcionando. Claro, a gente orienta o cliente que ele não vai ter mais aquela performance lá que o inversor iria dar uma vida útil de 10 anos, 15 anos. Daqui a pouco vai ter menos, metade. Vai ter menos, metade. Mas nesse período que está se vivendo, se durar 5 anos, ou 4 anos, ou 2 anos, é lucro para o cliente. Claro. Porque ele já estava colocando como um bem perdido, então se ele conseguir aproveitar nesse meio tempo, não estou dizendo que vai durar 2 anos, mas a gente sabe que a gente lida com equipamento que é eletrônico. Tá? Então a gente não tem esse domínio aí para dizer qual é a expectativa de vida útil dele. Até porque tu não tem, digamos, como é que eu posso dizer? A culpa não é da LR ou de qualquer empresa de ele não ter a mesma manutenção, né? O mesmo período de... E nem o fabricante, né? Porque o fabricante ele faz um equipamento, mas não pensando por uma situação adversa dessa que vai ficar lá praticamente quanto tempo ficou a água submersa aí. Tem lugares que ficou... 25 dias? 25 dias submerso. É muito tempo, né? É muito tempo. Um dia já é um problema. Um dia já é um problema. Então, o sistema, apesar que o inversor ele vem com IP65, com algumas vedações, mas a gente está falando é que nem pegar um iPhone e deixar 25 dias embaixo d'água. Ele dura até 6 metros em 15 minutos. Mas isso aí. Então, a mesma coisa que a gente deixar o celular lá 25 dias e cobrar depois da Apple e dizer, era a prova d'água e meu celular ficou 25 dias embaixo d'água, eu quero um novo. Não é assim, tem umas análises. Não é assim que funciona, né? Exatamente. Cara, e vocês, o produto, ele, na sua maioria, ele é importado, certo? Certo. O produto que vocês trabalham em cima, né? Como é que o fabricante de vocês teve algum contato? Ele entendeu o que estava acontecendo? Você fez contato com alguém? Teve isso? Hoje, a maioria dos fornecedores no Brasil tem essas assistências técnicas postas no Brasil. Então, a gente tem conexão direto com os fabricantes porque necessita de uma assistência em diversos processos do projeto. Tá. Então, o primeiro passo foi comunicar o fabricante do que estava ocorrendo e qual é os procedimentos. Então, por isso que eu te falei das placas. O fabricante já orienta, placa submersa, a gente orienta a descartar, porque não tem, corre um risco muito grande aí de 880. Ou às vezes pode não acontecer, que é 90% de chance, né? Mas às vezes o que pode acontecer é muito mais grave do que tu arriscar ali de deixar o sistema operando. Entendi. Cara, e agora, bem pessoal a pergunta, assim, né? Como é que tu viveu isso tudo lá? Olha, tem funcionários que passaram, né? A gente teve funcionários lá, acho que uns 6 funcionários que perderam praticamente toda a sua casa, né? Então, quantos tem na total de funcionários? A gente tem hoje 20 funcionários aí hoje. Então vamos botar aí que 25% da tua empresa sofreu com isso. 25% sofreu. Diretamente. Então, familiares, graças a Deus, nem meu e nem da minha sócia, que é a Roberta, não foram afetados. Sim. Mas aí a gente pega a parte humana da empresa. Então, tu tem que lidar com o psicológico, tu tem que lidar com o emocional e tem que lidar também com a retomada. Então, a gente foi muito solidário. Tem colaboradores nossos hoje que ainda estão lá, entrando na Matias, limpando sua residência, entendendo. Então, a gente está colocando híbrido. Daqui a pouco ele trabalha a parte da manhã, faz a limpeza na parte da tarde. Então, a gente abona isso. Sim. Então, a gente está muito solidário em relação a essa parte. Agora vamos falar da parte econômica da empresa. Ela foi afetada praticamente, 70% do seu faturamento foi comprometido nesse mês de... Tu tem ideia do tamanho do teu prejuízo? A gente se fala aí que a empresa vinha faturando um valor X aí, a gente teve aí uma baixa de faturamento em torno de 600 mil aí no mês. Baixo de faturamento. Baixo de faturamento. E aqui também não dá para contar o que eu vim daqui para frente, né? Então o que a gente fez já? Um plano de ação. Então a gente começou a mapear cidades que não foram afetadas e destinar o nosso comercial para atender essas cidades. Por quê? Ou seja, tu teve que mudar a tua rota tive que mudar de atendimento. Tive que mudar minha rota. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta, desculpa essa intromissão. Nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul. Destes 497 municípios, 467 foram atingidos. Ou seja, sobrou 30 municípios. Como é que faz? Porque deve ter uma concorrência, todo mundo pensando nesses 30. E a gente tem outro problema que é o quê? Tem alguns bancos que não estão financiando para consumidores que estão em cidades de calamidade. Mesmo que essa pessoa não é afetada.
Ou seja, ele travou. Ele travou aquela região. E também tentar evitar prejuízos. Evitar lá a inadimplência. Então, o que acontece? Eu tenho clientes hoje em Canoas que querem comprar, que são lá do Igara, que já está contrato assinado e estou esperando o banco. Sim, que não tem nada a ver. Igara é uma região mais alta, fica no outro lado da BR, para quem não sabe, né? Isso na região, digamos, sentido Porto Alegre interior, é a parte da direita, que não foi atingida pela água. Isso aí. Então, assim, a gente tem ali praticamente 200 mil vendido, esperando o banco reavaliar novamente a situação para entender, se dá ou não. Mas o cliente quer comprar. Mesmo assim, ele ajudou o vizinho, ajudou o amigo, o parente, mas ele está pensando também ali a longo prazo, né? Então, a gente sabe que o custo de energia vai continuar, o custo de água vai continuar, então a gente tem toda essa... Tu sabe que essas calamidades, essas catástrofes que acontecem me fez pensar bastante coisa, né? E uma delas é... abrir mais torneiras, fechar mais os ralos, né? E organizar a vida. O que eu quero dizer com isso? É tu ter mais entrada de dinheiro, tu tem que entender mais os processos, tem que ter diversidade. Uma vez, ontem até falei num podcast que eu participei, e aí eu fui convidado nesse, eu perguntou assim, cara, como é que era antigamente? Antigamente tu era considerado louco se tu fazia muita coisa, né? Não para em lugar nenhum, não termina e começa. Não, na verdade, tu já era o que tem que ser hoje, né? Tem que se diversificar, tem que se respeitar as regras da instituição, tem que se respeitar os seus empregos, mas se tu tiver oportunidades de fazer um extra, tem que ser feito, desde que não te atrapalhe o teu principal, né? Exato. Então, eu digo assim, a gente tem que ter mais oportunidades hoje e a gente tem que economizar. Exato. A gente precisa economizar. Mas não adianta eu ganhar mais, vamos supor, ganhei mais R$500 esse mês, vou torrar tudo em festa. Que bom, né? Quem não queria. Mas a gente tem que, pelo menos, guardar um pouco a mais para entender esses momentos de catástrofe agora. Exato. E acho que economicamente a energia solar é uma boa opção. É uma boa opção. Então a gente fala que a energia solar ela te traz dois benefícios. O primeiro benefício é realmente o financeiro e o segundo benefício é a gente ajudar. Quanto mais a gente evitar esse tipo de tragédia que a gente ocorreu agora aqui, Sim. É uma tragédia. Desculpa. Não. É uma tragédia ocasionada pelo aquecimento global. A gente não pode negar que isso é uma... Tem envolvimento. Tem envolvimento. Então tem uma parcela grande. Então a gente se fala aí que o último ano que aconteceu foi em 1941. Sim. E a gente se fala olhando para longo prazo, mas pode ser que demore mais 100 anos? Pode. Pode ser que também demore daqui 1 ano, 2 anos, como aconteceu em Roca Salles. As outras cidades 9 meses, na verdade. 9 meses, que estava recém reconstruindo a cidade. Roca Salles, Sul, Encantado, Santa Teresa, Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro. E recém reconstruindo, e ninguém achava que ia vir pior do que veio. E veio pior, muito pior, né? Você que é nativo lá da região, você sabe que foi muito mais atingido. Então, a energia solar proporciona, primeiro, economia, e segundo, ela ajuda o futuro do nosso planeta aí, que se fala muito. As fontes renováveis daqui para frente elas vão ser muito cobradas. Não é nem uma coisa política, mas é mais uma situação humanitária. Então a gente tem que pensar a longo prazo e a curto prazo o que a gente está fazendo. Se cada um colocar uma placa na sua casa, colocar um sistema, a gente menos vai ter que ligar uma termoelétrica, menos a gente vai ter que ligar... Menos vai ter que fazer uma usina. Menos vai ter que fazer uma usina e acabar com a biodiversidade de uma região. Então a gente tem que pensar muito mais hoje, quando você vai fazer um plano de negócio ou um plano pessoal, tem que influenciar também as situações climáticas. Vamos pegar hoje aí. O El Niño está acabando aí, acho que nos próximos dias, não me lembro a data que está acabando, mas a gente vai entrar para o El Niño. Sai o El Niño, vem a Laninha. A Laninha. Então a gente vai ter um outro problema. A gente vai ter uma grande seca aí no nosso estado também. Só problema, né? Também. Então a gente vai enfrentar uma grande seca. Automaticamente uma grande seca ocasiona o quê? Alto consumo de energia. Alto consumo de energia. Ar-condicionado ligado. Ar-condicionado ligado. Geladeira, freezer. Custo de energia ele aumenta. Mas eu tenho um sistema solar em cima da minha residência, eu não vou sentir. É a mesma coisa que você tem lá uma extração de combustível dentro do teu quintal. Pode aumentar o combustível que não vou sentir. Mas a energia solar proporciona não somente você que tem lá na tua casa, mas eu também que não tenho. Porque se automaticamente eu estiver gerando, o meu vizinho estiver gerando, a energia durante o dia
ele não vai consumir toda essa energia. E essa energia vai para a rede da concessionária e ele evita lá o acionamento lá de uma É isso que eu ia te perguntar, é assim que funciona? É assim que funciona. Vamos supor, eu estou gerando energia, meu vizinho gerando energia, o outro vizinho gerando energia. São 3 frentes, nós estamos, na verdade, não é, se não tiver bateria na sua residência... Você está injetando na rede. Está injetando na rede, certo? Como é que funciona esse processo todo? Tá. Como é que funciona? Eu tenho lá um sistema lá que ele comporta a minha residência, mas durante o dia eu sei que eu vou estar trabalhando, vai estar praticamente só meu filho em casa, utilizando lá um ar-condicionado e uma televisão. Então, praticamente 60% dessa energia que está gerando, ela vai para a rede da concessionária. Então, daqui a pouco ela foi para a rede da concessionária, meu vizinho teve uma demanda de energia, ela nem vai lá para o final da rede, ela já é autoconsumida no meio desse caminho. Entendi. Então, aquela energia que viria lá de uma hidrelétrica ou de uma usina, de uma termoelétrica, ela não vai ser necessária ativar. Entendi. Então, assim, quanto mais eu tiver geradores de energia, mais otimizado vai estar o meu sistema de transmissão de energia. Então, mais barato fica o custo de energia. As pessoas até entendem ao contrário. Fica diferente. Mas eu coloco ali energia solar só para rico. O pessoal que coloca onera o meu custo. Não estou onerando o teu custo. Eu estou ajudando a otimizar teu custo. Quanto mais geradores de energia tiver, menos o custo de energia vai ter. Vamos tornar isso uma forma mais lúdica, assim, né? Tem lá a hidrelétrica, tem as turbinas, certo? Isso. Como é que funciona uma hidrelétrica? A água desce, gira a turbina. Os motores aí fazem a parte do processo, então gera energia elétrica. Isso aí, mas é necessário que a água desça por aqueles tem uma pressão dutos, de né? água. A pressão, até por isso que tem as barragens, né? Para segurar a água num nível elevado. E também tem o escoamento da barragem, certo? Quando, tipo assim, o que seria a questão se menos turbinas fossem ligadas, mais escoamento de água, menos cheias? Exatamente. Então a gente vai colocar aí, há 2, 3 anos atrás, a gente teve que acionar as termoelétricas. Hoje a termoelétrica é o custo mais caro de energia no Brasil. Então o que é? Nada mais é que tu ligar geradores para auxiliar na complemento de energia no país. Então a gente se falava que, além de você estar pagando R$1 por quilowatt, a cada 100 quilowatts que você utilizava da rede da concessionária, tu pagava R$14 adicionais. Então o custo de energia foi lá em cima. Então, por que acontece isso? Mesmo que a gente estava já com a nossa planta verde, a planta energética no nosso país muito grande, ela não conseguiu suportar isso. Então, a gente pega um exemplo aí que a gente teve aí o final do ano passado. Vários apagões, né? Primeiro o país registrou o maior consumo de energia num único dia nos últimos 15 anos. Por quê? A gente estava passando por um período que o país inteiro estava com a mesma... Apesar de ser um país tropical, estava praticamente com a mesma temperatura simultânea. 29, 30 graus. Então, imagina só. A indústria funcionando, o comércio funcionando, a residência funcionando, todo mundo pendurado na rede elétrica. Deu um apagão lá na ponta lá. Então, a gente teve lá a parte norte, nordeste lá, ficou... Se eu não me engano, ficou aí uns 5, 6 horas aí sem energia. Caiu o sistema nacional aí de transmissão de energia. Isso porque é uma sobrecarga gigante. Uma sobrecarga gigante. Então a gente fala que hoje a gente ainda brinca. A indústria do nosso país ela não está funcionando nem 60% hoje. Ela funciona a 50% da sua capacidade. Indústria de? Indústria, eu falo a indústria pesada. A indústria enfim, de vários segmentos aí. A indústria hoje ela não está com a sua capacidade máxima acionada. Então se você pegar a indústria operando 70%, a demanda de energia simultânea e a demanda de energia que está entrando para carros elétricos, o nosso sistema ainda não está preparado para tudo isso. E cada vez mais os carros elétricos são realidade. Cada vez mais. Hoje você olha para o lado do seu retrovisor aí, tu vê um carro elétrico. Dificilmente tu vai andar hoje na nossa cidade aí, tu não vai ver no mínimo uns 10 carros elétricos rodando na rua. Isso é verdade. Faça uma aposta aí, pode cuidar que no mínimo tu vai ver 10 carros elétricos. Tem inúmeras marcas já. Inúmeras marcas. Moldando para isso, né? Motos elétricas também. Motos elétricas, então é inevitável. É um caminho inevitável. Mas o que a gente está fazendo para se preparar para isso? Então, isso é uma pergunta que fica para vários políticos do nosso país. Pois é, não é muito a nossa pegada aqui, no seu caso, na verdade, que a gente entrevista vários políticos aqui, né? Mas como é que tu tá vendo a questão política do nosso estado, assim, se tu puder falar sobre, nessa questão de apoio à reconstrução? Porque tu és um gerador de emprego e renda em Canoas, certo? Você tem colaboradores lá, você tira nota lá em Canoas, você gera imposto para o município. É um contribuinte, né? Então, é um contribuinte. E imagino eu que não é um contribuinte qualquer, né? Porque a gente tem que... Eu sempre digo que são duas contas, Leonardo. A conta que você paga para o governo,
que essa é uma conta, você está pagando para o governo o seu imposto, a nota que você tirou, ele vai dizer, mas tu vendeu, mas tu trabalhou. Mas a gente sabe que é um valor pesado. Sim. Né? Quantos funcionários a mais tu poderia ter não tivesse que pagar aquela carga tributária para o governo? Essa é uma questão que às vezes me faz, mas vale a pena? Eu estou tendo a contrapartida do governo? E a outra conta que você paga é o salário do seu funcionário. Sim. Hoje a gente fala que o nosso... Vamos falar de Estado. O Sim. Estado, ele... A vontade, Estado, município. Ele pega uma grande fatia do teu faturamento. Fala o faturamento bruto, porque a gente tem vários... Sim. Faturamento bruto, folha de funcionário, enfim, custo da tua empresa. Então hoje o que a gente paga, o que a gente contribui de imposto para o nosso Estado, ele não retorna para nós nada, porque a gente olha numa situação hoje atual. Certo. A gente se vê falando muito de benefícios, linhas de créditos para empresas, mas isso não chega... Veio até você? Alguém bateu na tua porta? A gente às vezes pergunta, liga para o banco, um banco público, como é que está a situação? Ainda não foi liberado pelo governo. Então, assim, o engessamento e o processo para isso chegar até na ponta é muito grande. Porque a gente se fala, tem lá uma linha que foi liberada em Brasília, ela tem que vir para o Estado. Até ela chegar no Estado, o próprio empreendedor ele já se deu a sua... ele pegou achou a sua solução. Achou a sua solução. Vendeu um bem, pegou emprestado com alguém. Pegou emprestado. Ou se endividou tanto, mais ainda por causa da situação, e não consegue mais pegar financiamento. Não consegue mais pegar financiamento. E o que acontece? Pode acontecer. Eu tenho muitos clientes ali em Canoas de mercados. O que aconteceu? Eles tinham lá 25 funcionários dentro do seu mercado, já vinha com a conta da pandemia. O que aconteceu? Agora impactou 100% o faturamento, ele não conseguiu dar a volta. O que ele fez? Ele pegou, mandou os 25 funcionários embora, decretou falência na sua empresa e não quer mais empreender no ramo do comércio. Então, Ou seja, 24 pessoas na rua, uma família dos empreendedores sem emprego, sem renda, e um cara que tinha condições de estar devendo hoje. Tinha condições de estar devendo hoje pelo faturamento ativo que está. Mas hoje, quando tu vai olhar para um banco, vai olhar para o raio-x da tua empresa, a primeira coisa que ele vai ver é quanto tu está devendo e se você tem essa capacidade. Se você tem um Serasa ali, qualquer apontamento, tu não consegue. Então, como que tu vai ajudar? Isso não é, para mim, na minha opinião, não é uma ajuda humanitária, ela é uma ajuda pré-qualificada. O cara que tem lá tudo certinho, normalmente ele não vai precisar de financiamento. Porque se o cara está 100% certinho na sua empresa... Está organizado. Está organizado, tem uma reserva. Por que ele vai precisar de um financiamento? O que acontece? Ele vai lá, se beneficia e se alavanca ainda mais com a situação. E o cara que realmente precisa lá na ponta, que está só por aquela estender o Estado, estenda a mão, ele não chega o recurso. Então a gente vê, por isso que a gente vê muitos pequenos empreendedores quebrando e muitos grandes empreendedores crescendo. Porque é isso que acontece na crise. É a dura realidade, mas a gente tem que falar, porque é isso que acontece na crise. O pequeno ele quebra e o grande ele cresce. Infelizmente é dessa forma. Por quê? Porque o grande ele tem acessos mais facilitados ao benefício. Até porque deve ter um bom relacionamento com o banco. Tem um bom relacionamento, enfim. Tem contatos, enfim. Enfim, eu falo porque assim, quando lança alguma linha, lançou um Pronamp, lançou isso, os bancos, a primeira coisa que ligam, tem um dinheiro aí. Tem um dinheiro aí, tem somente para 15 empresas. Se tu me disser agora que tu quer, a gente já leva o contrato para assinar. Tá, porque eles também querem, né? Somente para 15, tá? Mas e quantas empresas tem no leque de um banco, entendeu? Então a gente sabe que o pequeno empreendedor ali, ele sofre muito na ponta. E normalmente ele não consegue reestruturar seu negócio, tem que começar do zero novamente. E agora não é mais o seu negócio que tem que começar, é a sua vida do zero que vai ter que começar novamente. Ou seja, é uma missão quase que impossível. É uma missão quase que impossível. E tu vê esse empreendedor que perdeu tudo, às vezes, muito mais motivado do que o cara que está lá, tudo colocado. Às vezes até eu falo pro pessoal na empresa, a gente às vezes tem que olhar. Às vezes eu brinco com os gestores, eu digo, cada vez que vocês pensarem em reclamar, olha lá atrás. Eu digo, vocês peguem um carro da empresa, vocês vão a 1,5 km, sentindo Matias Velho, e dê uma volta lá na região. E vocês voltem de novo. Que aí, tudo que vocês... Do shopping velho, né? A gente shopping velho, mas é o Canoas Shopping. Do Canoas Shopping pra lá... Carrefour pra lá. Tu já vai estar entendendo a realidade. Tu já vai estar entendendo a realidade. E assim, eu ando muito para aquela região, até não andei muito lá na época que deu, eu ajudei, mas não diretamente fazendo salvamentos, mas a gente ajudou em abrigos, levando recursos. Sim.
E agora, nos últimos dias, eu fui até o final lá, visitar alguns clientes. É assim, ó, tu não tem coragem de pegar o celular para fazer nada. Tu chega e tu não tem o que falar pro próximo, porque tudo que tu fale não tem sentido naquele momento. Não tem sentido. É só tentar dar força pro cara. É a tua força emocional. Às vezes tu pegar e colocar a mão no ombro da pessoa é muito melhor do que tu falar uma palavra. É verdade. Então, Leonardo, é muito legal o nosso papo aqui no Visão RS, que a gente busca isso, mas entender o que as empresas fazem, entender o que elas estão fazendo, entender como elas estão passando esse momento, né? E pra gente fechar, como é que tu pensa os próximos passos para te reerguer? E reerguer no sentido de dizer de dar sequência, né? Porque por mais que a LR não teve sua sede atingida, mas ela perdeu, como você mesmo falou, teve impactos financeiros e teve 25% dos funcionários que perderam tudo nessas cheias. Como é que tu vê essa reconstrução e que mensagem tu pode deixar para aquele cara que tem que recomeçar? Falando do nosso nicho, a gente, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de diversificar e estar ativo num outro estado. Então, o nosso produto ele é um produto volátil que eu consigo vender tanto em qualquer aqui, lugar do Brasil. qualquer lugar do Brasil. Então, a nossa empresa já está colocando uma sede no estado de Santa Catarina, já para levar um corpo comercial para lá, já está ativamente, já está funcionando, na verdade. Então, a gente tem essa oportunidade e esse benefício de estar num outro estado, complementando o nosso faturamento. Mas agora aquele empreendedor que realmente ele tem um serviço único, que daqui a pouco é um serviço de alimentação, um delivery, que é somente para a região, o recado que eu deixo para esse empreendedor é que a gente busque o nosso ciclo de amigos, o nosso ciclo de familiares e reconstrua juntamente, porque a gente sozinho a gente não reconstrui nada. Agora a gente unido, a gente reconstrói. E outro recado importante para quem não foi atingido ou quem realmente foi atingido e está conseguindo voltar para sua residência, que compre do mercado local. Não compre fora do estado. Não pague compre... R$1, R$2 mais caro, pague sim, que fosse. R$1, R$2 mais caro, mas não vá comprar no atacadão nesse momento. Eu sei que é difícil a gente dizer... Vai na Shopee. Exato. Mas não vai no atacadão nesse momento. Fortaleça o comércio local numa oportunidade próxima aí que estiver estabilizada, a gente pode ter o livre comércio novamente. Mas pelo menos nesse momento, né, Leonardo? Mas nesse momento, se cada um for lá e comprar um quilo de arroz lá no mercadinho do vizinho lá que está afetado, com certeza a gente vai conseguir reconstruir o nosso estado com uma velocidade maior. Beleza, conversamos então com o Leonardo Alves, da LR Energia Solar, nosso parceiro aqui, sempre junto com a número 1 do Brasil. Valeu, gente, até o próximo episódio. Tem que fazer tradução. Tu tá metendo as reportagens lá.